O pastor americano, conhecido por nós como Sproul, né? Robert Charles Sproul, falecido há pouquíssimo tempo, ele nos conta em um livro, no livro A Santidade de Deus, e ele conta isso em outros livros também, que ele era professor do nosso equivalente em ensino médio, né, aqui no Brasil, adolescentes. E ele dava uma matéria ligada à Bíblia, numa escola cristã, e ele deu aos alunos 3 datas para trabalhos. Tá? Na primeira data, 75% dos alunos trouxeram os trabalhos e 20% disseram: professor, a gente não conseguiu fazer, dá uma chance para a gente entregar depois. E ele falou: tá bom, tudo bem, eu vou dar uma chance, então vocês podem me entregar depois. Essa foi na primeira data de entrega. Na segunda data de entrega, metade da classe trouxe o trabalho e a outra metade dos alunos: professor, dá uma chance, a gente não conseguiu fazer, dá uma chance de entregar depois. Está parecendo o Brasil, né? Mas isso aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí o pastor falou: ok, tudo bem, eu vou dar uma chance para os 50%, né, para metade da classe que não trouxe o trabalho hoje, vocês vão poder entregar depois. Adivinha o que aconteceu? Na terceira data, 75% dos alunos não trouxeram o trabalho, só 25% trouxe. E aí a mesma história: professor, dá uma chance. E ele falou: não, dessa vez não. Dessa vez, quem não trouxe vai receber 0. Injustiça. Ele falou: vocês querem falar sobre justiça? Então, justiça é eu voltar as outras 2 notas e dar 0 para quem não entregou o trabalho lá nas 2 outras notas. Vocês querem falar sobre justiça? Não, professor, não, tá bom assim, Porque nós, com o nosso coração pecador, nós nos acostumamos à graça. E quando Deus não age de graça, nós gritamos: injustiça, nós merecemos. E nós não merecemos. Então, o nosso coração pecador age assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, e nós lemos hoje: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Romanos 9. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus não é obrigado a agir de misericórdia conosco. Na minha época de seminarista, nós fazíamos um trabalho lá na congregação. Nessa época fria do ano, nós fazíamos um levantamento de cobertores, né? E com o povo da igreja comprávamos um bocado, e geralmente a gente conseguia ali 100 cobertores. Eu acho que uma vez a gente conseguiu 200 cobertores, e nós íamos até o centro de São Paulo, ali na rua Boa Vista, 15 de novembro, para dar cobertores para os moradores de rua que sofriam, né, nessa época do ano. E nós íamos lá, e obviamente não dava para dar cobertor para todo mundo, tá? E alguns que ficavam sem diziam: injustiça. Mas não se tratava de justiça ou injustiça, se tratava de nós estarmos dando dentro das nossas possibilidades. Nós não éramos injustos porque não conseguíamos dar cobertores para a população de rua de São Paulo inteira. Mudando o que deve ser mudado em proporções gigantescas, Deus não é injusto para conosco. Aliás, Ele fez justiça, mandando o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Ele cumpre a sua justiça sofrendo. Ele cumpre a sua justiça mandando um Filho que era santo, que nunca fez nada de errado, para morrer no nosso lugar. Você faria isso? Entregaria o teu próprio filho para morrer por bandidos, assassinos, estupradores? O teu filho você daria para morrer por uma classe de inimigos, de pessoas sujas?
pois Deus fez isso conosco. Deus mandou o próprio Filho Santo, amado do Senhor, para morrer no nosso lugar, para que a sua justiça, que havia dito, aquele que pecar morrerá, para que a sua justiça fosse satisfeita. E Cristo, no alto dos seus sofrimentos, ele grita: está consumado, a justiça está paga. Cristo, sem culpa nenhuma, se dispôs a morrer no teu lugar, a morrer no meu lugar. Quão grande salvação! Ele não tinha feito nada de errado, Deus não tinha feito nada de errado. A justiça era que nós perecêssemos, e Deus nos salva, mandando o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho. Assim, não confundamos justiça com graça, com misericórdia. Justiça é o que nós merecemos, e graças a Deus, Ele mandou o Filho para pagar aquilo que nós nunca conseguiríamos pagar. Agora, graça e misericórdia é o que nós não merecemos, e Deus insiste em nos abençoar com graça e com misericórdia, dia após dia, dia após dia, dia após dia.